Primeiro, eu queria agradecer muito o Dr. Pedro, né, que aceitou o nosso convite para participar e cedeu o seu tempo, que é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida, né? É verdade. Para compartilhar algumas ideias aí com a gente sobre o livro, que a gente já vai falar sobre isso, e sobre também algumas coisas vinculadas à gestão de patrimônio, então que a gente viu também que muitas coisas são relacionadas, né? Então, muito obrigado pela presença, tá? E vamos tocando aí, vamos ver se esse tempo pode ser bem aproveitado por todos. Eu já fiquei honrado por participar. E quando eu soube que é o primeiro episódio, fiquei mais honrado ainda, mais feliz. E também conhecer não só o Marcos aqui, mas a equipe toda. Valeu, galera, que estão aqui fazendo essa cobertura. Eu adoro esse momento da gente refletir e gerar reflexões das pessoas. Então, nós estamos aí para isso. Também quero agradecer, né? Como o Pedro falou, assim, ó, isso aqui é um desafio pra gente, né? A gente está aqui pela primeira vez gravando um podcast, né? Que a ideia é transmitir conteúdo de qualidade para as pessoas, né? Sobre o tema gestão de patrimônio e afins, né? Então, pra gente está sendo um dia desafiador aqui hoje, né? Legal, legal. O desafio é sempre bom. E aprendendo fazendo, não adianta. Sair da zona do conforto. Total, sempre. Bom, apresentar rapidamente, né, o currículo do Pedro. É o autor do livro Medicina da Manhã, médico, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de neurologia também pela mesma faculdade, com doutorado em neurofisiologia pela Universidade de Barcelona e pós-doutorado em neuromodulação em Harvard, né? Cara, depois de tanto título, até parece que essa conversa vai ser chata, vai ser muito técnica, mas é exatamente o contrário, né? Eu até queria aproveitar, nas palestras que eu tenho dado atualmente, eu suprimo tudo isso, porque eu acho que hoje nós estamos no mundo da prática, sabe? Que não é o que tu fez, é o que tu é. Então, eu sou grato pela faculdade por ter me dado essa oportunidade de construir todo esse trabalho de doutorado e pós-doutorado, mas hoje o cara que está no mundo enfim, para fazer acontecer, ele não precisa de título nenhum, não precisa nem de diploma. E veja que quem está falando isso é um professor de faculdade. Mas tudo bem, fecha parênteses, vamos lá. Não, eu acho que esse é o propósito do Semi-Sidecast, tá? É passar com simplicidade as informações que as pessoas talvez tenham alguma ilusão que as coisas são muito difíceis, mas o que me impressionou mais lendo o teu livro, tá? Que independente da formação, né, o final ele é simples. As coisas que têm que ser feitas é simples, né? Caminhar 5.000 passos, 10.000 passos, acordar, comer direito, né? Então, essas coisas são simples no final, mas para chegar nessas conclusões, tem muito estudo e muita tecnologia, entre aspas, por trás, né? Essa é a minha missão, né? É simplificar as coisas, fazer essa ponte entre a ciência e o dia a dia. Até tu falasse do livro, quem tiver interesse no livro, aqui o link tá, o link do Amazon, só passar o celular ali direto, porque o livro tá na 6ª edição, Carlos. E tem o prefácio aí do Leandro Carnal, da Mariana Ferrão. O livro tá mudando a vida, já mudou a vida de 5.000 pessoas. E eu estou muito grato de estar aqui, querendo também, podendo mudar a vida das pessoas que estão nos assistindo. Que bom. Que sabe, a gente faz a primeira pergunta já, né, como na questão dessa de idealização de algumas profissões, né, tanto na medicina, muita gente olha o médico como uma coisa inatingível, e no mercado financeiro também tem uma idealização, né, de pessoas do mercado, que é uma coisa inatingível e tem que ir muito complexo, tipo rocket science, né? E na verdade, no início, tu começa falando no livro que você é o dono da própria saúde, né? Então, e logo depois no livro, tu comenta que existe um caos na saúde, né? Explica um pouco mais sobre isso. Nós chegamos num ponto que a medicina virou um mercado. E quando alguma coisa vira um mercado, ou seja, tu vive da doença, existe um conflito de interesse intrínseco de que a doença deve existir para que a gente consiga fazer profitable, né? Ser lucrativo. Eu me lembro que eu tive logo que eu criei uma empresa chamada LifeLab, me ligou um CEO de uma grande corporação de hospital de São Paulo, do Rio de Janeiro, ele me disse assim: Pedro, hospital é que nem teatro, a gente tem que manter sempre a casa cheia. Quando ele falou aquilo, me caiu a ficha. Não pode ser. É verdade. A medicina tem que viver da saúde, não da doença.
Então tem que passar esse bastão. Porque se ficar o bastão na mão do hospital, as coisas vão continuar como estão. Os Estados Unidos são um exemplo clássico disso. A melhor medicina, a melhor produção intelectual de medicina, mas a pior saúde das pessoas. Uma das piores saúdes do mundo. Perdendo até para a Chechênia. É. Então, alguma coisa tem que mudar. Então, esse livro é uma espécie de manifesto para chamar as pessoas a atenção para esse caos que se criou e para passar um pouquinho esse bastão mais para a mão do paciente e do médico também, na verdade. É para que eles se entendam, na verdade. Eu não sou contra antimédico. Embora eu digo para meus pacientes que eu sou o médico que não quer ver paciente. Porque eu quero que o paciente seja o paciente seja o seu próprio médico. Porém, o paciente precisa de uma orientação mínima, mas quem vai estar lá no dia a dia não vai poder ser o médico. Não existe um BBB da medicina que eu tenho uma câmera dizendo não vai comer isso, vai dar os 10 mil passos. Não tem como. Então a gente tem que passar esse conhecimento com muita simplicidade para que ele seja efetivo. Marcos, e como é que é no mercado financeiro? Não, é trocar a palavra de medicina para o mercado financeiro é a mesma coisa. Né? Acho que é essa percepção que a gente tem. O mercado financeiro, de maneira geral, é uma coisa relativamente simples, tem sua complexidade, de certa forma, mas é normal as instituições financeiras, como tu falou, eu preciso estar com a casa cheia lá também, né? Em geral. Um banco, uma corretora, é uma casa de vendas, né? E o cara precisa vender, né? O cara precisa produzir, ele precisa colocar produto que está na moda. Né? E o conflito existe o tempo inteiro. Investir muitas vezes é questão de longo prazo, mas a venda precisa ser tirada no curto prazo. Sim. Né? Então você cria N argumentos para fazer isso. Mercado imobiliário é igual. Né? O corretor está aí para te fechar uma venda. Né? Então são mercados onde o conflito de interesse é muito grande. As pessoas tendem a não alocar tempo em conhecimento de mercado financeiro também. E acabam ficando sempre na mão do cara que está lá ofertando um produto. Eu gosto da palavra refém. Refém, viram refém. Né? Então, acho que essa um pouco da proposta que a gestão de patrimônio traz é levar de volta também para o investidor, para a pessoa, para a família, a responsabilidade que ela tem na gestão do seu próprio patrimônio. Perfeito. Né? E que foi que eu me dei conta quando eu fiz, né, o trabalho com vocês. É bom frisar aqui que tudo começou nos nossos 6 encontros, que vocês não dão o peixe, vocês ensinam a pescar. É isso que eu tento fazer isso com meus pacientes. E agem como uma espécie de curadores, que eu acho que como o médico do futuro vai ser. Eu não posso delegar a minha saúde para o médico, terceirizar. Pronto, médico, me trate. Quando eu estiver doente, me dê remédio. Não, o médico até vai fazer isso também. Nós não podemos desprezar o médico que trata a doença, mas ele precisa ter um médico que cria saúde. E vocês criam educação financeira para que vocês sejam utilizados quando vocês realmente são necessários e não serem utilizados sempre porque vende mais. Então, eu achei louvável e, mais uma vez, parabenizo a Summidside por ter esse drive, né, esse propósito. O nome desse trabalho é o Planejamento Patrimonial Familiar, que é um pouco do ensinamento para as pessoas o que elas têm que realmente focar no seu patrimônio, porque o capital da pessoa não é só o financeiro, tem outras coisas. E a gente começa com o capital humano, né, que é a nossa vida. De que adianta ter milhões na conta e não ter saúde para aproveitar? Perfeito. De que adianta ter milhões na conta e estar com AVC e não poder caminhar e fazer outras coisas, né? Então, eu acho também, no livro, tu comenta sobre o paternalismo da medicina, né? Que tem que ter, talvez em algum momento na vida, quando as pessoas não tinham acesso ao conhecimento, era melhor que tenha um paternalismo, na época da Hipócrates lá. 25 séculos atrás, fazia sentido. Tá. Então depois o conhecimento foi sendo... Né, 25 séculos faz um bom tempo, né? E aí o paternalismo o que leva? Tu terceiriza a culpa também. Né? Então, não, porque ele fez isso, ele fez aquilo. Né? Então, muitas informações... Né, quando eu vou no médico, eu estou passando para o médico, vários exames eu estou passando, né, e a gente vê que, cara, eu moro nos Estados Unidos. Então, lá, para tu conseguir o teu exame, tu vai no médico, para tu conseguir o teu exame, tu tem que fazer um pedido eles te mandam por correio o CD. É uma missão. É uma missão. Mas o que eu vejo isso? Tem
tipo um conflito que é não dar informação final para o paciente, porque eu posso pegar aquele exame, trazer para um médico de confiança meu, né? E mostrar para ele, para ter uma segunda opinião, sem precisar fazer um outro exame num outro hospital. Perfeito, né? perfeito. Então, como é que a gente sabe de fato, como é que saber que o médico está realmente do teu lado e não está lá para, cara, indústria farmacêutica para vender remédio, para fazer uma cirurgia, para botar um pino? Como é que a gente pode fazer esse filtro e acreditar nos profissionais? Empoderamento através da informação, o que eu chamo de infoterapia. Eu não me lembro de eu ter ouvido esse termo em algum outro lugar, eu coloquei ele no livro, mas se tu não dá essa informação para o paciente ter um juízo crítico, né, ter uma postura crítica sobre aquilo, ele vai estar sempre refém de quem for para cima dele. Então, dar esse poder para o paciente é muito importante. Ó, esses são os meus dados. É uma briga que eu tenho na medicina, né, de que as pessoas têm os seus dados para si. Eu interpretei 47 genomas com o meu dedinho, com o meu computador, entrando, coletando saliva dos meus pacientes, mandando para os Estados Unidos, interpretando. Só que o meu sonho era dar para eles, eu falo num pendrive, né, coisa mais antiquada, mas para dar para eles num pendrive, vamos colocar assim, ó, toma, esses aqui são os teus dados. O Thiago Matos, amigo futurista, ele implantou aqui o chipzinho dele com todos os genes. Cara, a gente tem que ter acesso aos nossos dados. Mas será que muita informação também não é demais? Sim, totalmente. Aí vem a nossa função como curador desses dados. Separar o joio do trigo. Mais uma dúvida disso. Será que as pessoas querem assumir a responsabilidade pela sua informação, pelo seu dado? Nem todas. Pela sua decisão? Nem todas. A gente vive aqui no Brasil, né? Eu tenho a sensação que o brasileiro, tipicamente, ele gosta de delegar a responsabilidade, né? Começar por governo. É natureza humana. Escolher o caminho de menor resistência. É humano. Porém, quando se fala em saúde e finanças, a gente tem que pensar diferente. Eu me lembro que quando eu falei pro Carlos assim, não, a minha prioridade agora são as 6 aulas, eu vou desmarcar paciente, e aí tu falou assim, que coisa rara. E as pessoas queriam que vocês fizessem as coisas para eles. Eu acho que até certo ponto sim, mas não tudo. Não dá para terceirizar tudo quando se fala em finanças e saúde. Então, eu vejo um paralelo, até porque finança é saúde. Eu sempre costumo dizer para cliente o seguinte, eu acho que, claro, a gente é do mundo mais empresarial, administração e tal. Eu acho que tem uma coisa que nunca se delega, é a responsabilidade pelas coisas. Perfeito. Né? Responsabilidade indelegável. Tu pode delegar, muitas vezes, a execução de algumas coisas. Né? Pô, me ajuda a tocar isso aqui, porque só tu faz melhor que eu. Né? Sim. Então, agora, a responsabilidade do resultado é minha. Perfeito. Né? Isso vale para a saúde, isso vale para a finança e vale para tudo. Né? Mas o que as pessoas mais me parece que gostam de fazer é delegar a responsabilidade. Isso é algo que a gente tem que sempre estar alertando o nosso cliente. Né? No caso, meu paciente eu chamo de cliente, mas vocês também. E tu comenta no livro de um aplicativo que estava sendo desenvolvido, né? Uhum. Que é exatamente para poder ter um prontuário, que o cliente possa ali ter o certo histórico das coisas também, acompanhar. Exatamente. Aí vem os algoritmos, né? E vem toda essa questão do 5G e de que isso possa se tornar acionável, essa quantidade, essa avalanche de dados, consiga te dar alguns caminhos. Ó, pim! Tá na hora lá de conversar com o Marcos, com o Carlos. Mas tipo um painel de controle que tem alguns triggers, assim, alguns gatilhos que vão... Chegaremos nesse ponto na saúde. Nós já temos hoje vários wearables, implantáveis, vestíveis, inclusive até coisas do ambiente já estão sendo feitas que te avisam quando tu realmente tem que buscar atendimento. Eu acho que isso já existe no teu software, no software que vocês desenvolveram, né? Isso dá um parabéns, maravilhoso, super minimalista, eu adoro coisas simples. E que também fazem te enxergar de uma maneira muito, muito clara o que está acontecendo. No caso, eu, com meus pacientes, eu utilizo um software que ele responde 1000 perguntas antes da consulta e depois, um dia antes, eu estudo o paciente porque se criam dashboards do próprio paciente. Então, eu já sei por onde ir no outro dia. Coisa que eu não faria com um bloquinho de notas. É o clássico médico, era o bloquinho de notas. Então, assim, a tecnologia vem aí para simplificar. Então, se é para complicar, então... Não venha. Não venha. Sim, ter a informação correta na hora certa e agir na hora certa pode salvar vidas, né? E também patrimônio. Porque às vezes
quando a bolsa está caindo, está subindo, o que fazer? Exatamente. Então, o emocional é importante, né? Só que na hora da decisão, tu tem que ter também a parte mais racional, ela tem que ser mais forte que a emocional para poder agir da forma que vai proteger ou vai fazer que o patrimônio ou que a vida seja salva. E o livro mostra, a primeira parte do livro, a medicina dos 5 P's, um dos P's é proativo e não reativo. E a nossa medicina é muito reativa, ela espera a doença acontecer para buscar. Então, quando se fala em saúde e finanças, é a mesma coisa. Tu precisa ser proativo, tu precisa ter domínio de alguns termos antes, e não depois que a coisa já está desmoronando. Isso vai facilitar muito, de novo, vai te economizar não só dinheiro, mas vida, porque vida e dinheiro muitas vezes significam a mesma coisa. Nossa, o que é uma pessoa que tem uma restrição financeira, ela tem uma restrição de saúde, porque ela perde a sua liberdade de ir e vir, ela perde o tempo dela com ela mesma para caminhar, para comer, para pensar, para respirar, no caso, né, o programa MAP. Então, assim, tá tudo intrincado. Então, mais uma vez, parabéns por estar aqui falando sobre essa analogia tão válida e tão didática para as pessoas que estão nos escutando. Uma coisa assim, quando a gente fala em proatividade, também a gente tem que falar de inovação, né? E quando a gente vê, tem muita coisa que tu fala de inovação, né? E qual que é o limite entre pesquisa, inovação e loucura, né? Porque loucura parece que no início uma inovação é uma loucura, mas mesmo na palavra loucura tem a cura. Sim, né? É verdade, nunca tinha me dado conta. Mas eu me dei conta, lendo o teu livro, falei, cara, tu falou bastante coisa de inovação. Conta para nós algumas coisas que tu fez na área de tua especialidade que pode ser considerado no início loucura, mas depois foi visto que é uma questão de inovação de fato. Eu acho que o principal exemplo para dar para vocês aqui que estão nos assistindo, tá, que pode parecer uma loucura, mas que já está na terceira fase do Schopenhauer. Tu conhece as 3 fases da verdade do Schopenhauer? Então, toda a verdade, em primeiro momento, ela é combatida, no segundo momento ela é ridicularizada, e no terceiro momento ela é tida como óbvia. E o que foi isso? Foi provar para as pessoas sobre a importância do intestino. Então foi no dia 18 de junho de 2018 em que eu fiz o transplante de fezes. Eu coloquei as fezes de uma outra pessoa dentro do meu corpo para provar os benefícios disso no meu corpo e no meu cérebro, pela conexão intestino-cérebro. Aquilo ali vazou, saiu na 0 hora, realmente até hoje eu estou me incomodando junto ao Conselho Regional de Medicina, mas depois daquilo, hoje é óbvio. Então, existe agora a conexão intestino-cérebro, intestino-pulmão, intestino-coração, intestino-olho, intestino-pele. Está todo mundo dos congressos agora, de todas as especialidades. Sistema imunológico, por exemplo, 70% está no intestino. Agora é moda falar sobre que o gut é o outro cérebro. É o segundo cérebro. Agora é moda, mas naquela época que eu fiz o transplante, era uma loucura. Ainda estava na fase de ridicularização do Schopenhauer. Hoje é tida como óbvia. Uma dica para as pessoas que estão aqui nos escutando: sempre que você for tomar uma decisão importante, onde investir ou assinar um contrato, alguma coisa importante, número 1, caminhe pelo menos 5.000 passos naquele dia. O corra, o nade. As minhas melhores ideias foram dentro da piscina. Inclusive eu tenho o meu bloquinho na minha mochila, que eu saio de nadar e já anoto uma ideia. Bom, 2, escute o seu intestino. Eu me lembro quando eu fui comprar um carrinho de criança, eu tenho 2 filhos, e os carrinhos são caríssimos, né? Eu tava na fila, o carro era caríssimo, eu tava na fila para comprar. Quando eu fui pagar, me deu uma coisa no estômago, de uma fila grande. A minha esposa ficou pé da cara. Como assim? Não vou comprar. Como assim? Alguma coisa me dizia que não. E esse cara era o meu segundo cérebro. E não deu outra. Um mês depois, teve uma outra feira e compramos o mesmo carrinho pela metade do preço. Então, escute o seu intestino, tô falando sério, tá? E caminhe, oxigene seu cérebro antes de qualquer decisão mais importante. Isso, por sinal, é um hábito, é praxe no Vale do Silício, né? Para as grandes reuniões, quase todos os caras correm numa esteira antes de entrar numa reunião como essa aqui. Hoje, inclusive, eu já dei minha caminhada. E falando de inovação no mercado financeiro, né, Marcos? Se a gente for pensar que lá atrás as moedas eram de ouro, né? Então tinha o peso ouro, aquilo valia um valor. Depois o ouro virou lastro para o dólar.
Depois o dólar não usou mais O ouro. o ouro, mas algumas moedas usavam o dólar como lastro. Por sinal, isso tá num documentário que tu me passou, né? Também. Da BBC. É. Ó, coloque aqui o link. Ascensão do dinheiro. Ascensão do Dinheiro. Não percam esse documentário. Me abriu a cabeça. Fecha bom. parênteses. É bom. E hoje, né, o padrão dólar que existe, que está em xeque faz algum tempo, não sei se vai mudar ou não, tem a criptomoeda, que passou pelas essas 3 fases do Schopenhauer aí. É. No início Era combatida, Combatida. ridicularizada. Ainda é. ainda é. Acho que ela tá na fase do 2 pro 3. Já tem umas correntes aceitando, mas ainda é na média. Eu vou te confessar agora, abrindo o jogo. Lembra que eu tinha bitcoins quando a gente foi falar? Tirei. Por quê? Porque a medicina, como a finança, é o quarto P, é personalizada. Para mim não funcionou. Porque eu perdi algumas noites de sono. Sim, mexia no gut. Não mexia no gut. Mexia no... E não é do meu perfil. E eu preciso respeitar isso. Então, logo que eu botei, eu ganhei, assim, acho que uns 10, 20%. Foi incrível. Dá uma sensação de poder, né? Uma falsa segurança. De conhecimento. De conhecimento. Uau, eu sou o cara. Eu ganhei, acho que, falando assim, eu me lembro, 12 mil reais na primeira semana com o que eu tinha colocado. Aí depois o Elon Musk me disse que o Tesla não vai mais usar a criptomoeda. Perdi 20. E eu, por que eu fazia isso? E aí agora o Musk deu uma quietada, a coisa subiu, empatou, eu tirei. Tem uma frase... Porque eu vivi mal durante todo esse tempo, entendeu? Mas Por quê? Assim, porque eu sou Pedro Chestad, CPF XYZ e não sou o cara do cripto. Mas é interessante ter as experiências. Eu acho válido, acho que foi válido. A inovação é isso que você falou, né? No início ela é sempre, né? Ela é ridicularizada, né? E em muitos casos, vamos dizer assim, na média, é fácil das pessoas que ridicularizam inovação dizer que estão certas, porque muita inovação não para de pé. E a pele deles não tá no game, né? E a pele dele não tá no game. O cara tá lá só de fora do palpite e como dizem, né? Todo pessimista acerta mais do que todo otimista. Sim, ele tá sempre falando. Né? Mercado financeiro tem muito disso, tem inovação. Acho que a criptomoeda, de maneira geral, é a inovação mais recente do mercado financeiro. Né? Mas ao longo das últimas décadas, séculos e tal, teve muita inovação. Né? Se for pegar tem um documentário, não me lembro o nome agora, depois a gente acha e bota aqui. Bota o link também, porque os documentários são sempre muito que fala o seguinte: a crise de 2008 nos Estados Unidos ela é resultado de uma inovação que foi feita nos anos 70. Até então, o mercado imobiliário americano era um mercado sem graça. E o pessoal começou a criar os tais dos títulos que colocavam vários imóveis, várias dívidas imobiliárias no mesmo título e começou a vender isso aqui. Né? Foi um mercado que por 20, 25 anos, 30 anos, foi crescendo, foi ganhando dimensão, até que passou da conta. Né? E aí deu crise. É muito dinâmico. Então, assim, a criptomoeda, eu acho que ela é a inovação que está aí nesse momento, que o pessoal está discutindo, já tem muita gente que aceita. Aí vamos dizer assim, o momento que as pessoas dizem que estão certas ou estão erradas é conforme a variação do preço da criptomoeda, não é conforme a usabilidade dela, conforme ela vai ganhando corpo. Não, se ela subiu demais, aí o cara que dizia que não ia dar certo, o cara fica quietinho. Se ela caiu demais, o cara começa a falar, mas viu como estava certo? Né? Então, é muito sentimento atrelado a preço. Agora, tem muita inovação para acontecer, né? Eu sempre discuto hoje, por que meu dinheiro, para mim, tá? Não é questão de ser trader, de operar, tá? Por que meu dinheiro, para mim, meu investimento, ele só consegue ficar disponível das 10 da manhã até as 5 da tarde para movimentar ele, né? Então, por exemplo, acho que a tecnologia que está por trás da criptomoeda, que é a blockchain, ela me traz hoje uma coisa maravilhosa, que é a liberdade isso sim. de transacionar a hora que eu quiser. Isso é revolucionário. Por que hoje eu só posso comprar uma ação na bolsa? Do pregão. A hora que a bolsa diz que abre às 10 da manhã e diz que fecha às 5 da tarde.
Isso cerceia, né? Já existe tecnologia para passar o dia inteiro transacionando. É. É porque eu quero transacionar muito? Não, não é. É que eu quero ter acesso ao meu dinheiro a hora que eu quiser, ao meu investimento a hora que eu quiser. E, de novo, eu não estou desmerecendo a cripto, mas só que ela não combina comigo. Não. É personalizado. Agora, o Musk, né? Um cara que eu super admiro, tentei ir no SpaceX quando eu estava na Califórnia, tentei ir lá, não me deixaram entrar, tudo bem. Mas um cara, né, que anda com, não sei se sabe o carro dele qual é, ele tem uma McLaren, aqueles carros de Fórmula 1. Um cara desses que fala o que quer e por causa disso a moeda vai e sobe. Eu não posso depender de coisas assim. Enfim, mas eu acho que vai mudar depois dessa história. Mas aí que tá, por isso que é dinâmico. Agora viram assim, ó, não é mais assim, não vão mais dar bola para esse cara. Ou para outro mas cara. Ele entrou na parada faz pouco tempo, né? E ele está, obviamente, como ele é uma pessoa que gera influência global hoje, né? Então, ele fala, eu vou para cá, as pessoas querem ir para lá, né? Aí acho que a inovação tem um outro perigo que ela traz no mundo do investimento, que a gente tem que separar a boa inovação do quanto a gente está pagando por ela. Sim. Né? Investimento, de maneira geral, e aí entra um pouco dos conflitos aí, né? Eu sempre penso o seguinte, se eu quisesse hoje ser um vendedor de produto, assim como uma loja de roupa, né, eu preciso entregar para a pessoa o produto da moda. A pessoa compra produto da moda, não é produto fora de moda. Né? Investimento, infelizmente, o produto da moda, ele é um produto que, via de regra, está caro. Né? Vamos investir em produtos ou ações, ou sei lá o quê, ESG. Tem problemas, tá? Né? O ESG é um conceito super bacana, né? A responsabilidade que tem por trás do ESG. Só que virou moda. Ao virar moda, as pessoas vendem mais caro e o investidor topa pagar mais caro. No documentário do efeito manada. E não necessariamente vai gerar retorno futuro. Tá? E muita coisa também pode ser maquiada para parecer que está fazendo uma coisa, e aí a gente não sabe realmente se aquilo... E aí é verdadeiro ou não é? As coisas verdadeiras acabam sendo ofuscadas pelo marketing total. Então, acho que esse é um dos perigos da inovação. A inovação... Tu vê como as pessoas precisam de pessoas como vocês, né? Para poder reconhecer essas arapucas que todo dia te rodeiam, ainda mais no mundo de YouTube e de gurus. Então, a questão do guru, né, que a gente fala, e até tem um livro chamado, um documentário do Tony Robbins. Sim, muito bom. Que é Eu Não Sou o Seu Guru. Mas, na verdade, ele é o guru para muita gente. Exatamente. Mas o que ele quer passar com isso? Baita título. O que ele quer passar com isso? Você é seu guru. Uhum. Eu estou aqui para dar um caminho para ti. E cada CPF é único. Né? Exato. Então, quando a pessoa terceiriza também a questão do guru, ela acaba podendo ser enganada. Uhum. Né? Então, quando tem alguém com 1 milhão, 2, 3 milhões de seguidores, né? E aquele cara talvez não tenha um conhecimento real das coisas, mas ele conseguiu um marketing naquele momento, né? Não vou dar nomes aqui, mas tem muita gente que, se tu for ver questões médicas ou questões financeiras, se tu falar com as pessoas que realmente conhecem, fala, cara, esse cara aqui é um picareta. Mas aí ele tem 2 milhões de pessoas seguindo ele. Às vezes mais, né? Às vezes 40 milhões, enquanto que o Harari, um dos maiores pensadores, tem 300 mil. Porque não dá graça. Alguma coisa falha nisso. Porque não tem graça. Deve ser o contrário. As coisas óbvias que tem que ser feitas, ela não tem graça. Então tu tem que maquiar as coisas. Mas tem muita gente boa também, que tem um monte de seguidor. Então, não dá para generalizar. Não dá. Então, então, qual é que é a solução, então, né? Que a gente tem aqui, que a gente está falando bastante que as pessoas, elas precisam buscar, de certa forma, o conhecimento necessário para poder agir por elas, né? E, às vezes, tu comenta isso no livro, né? Que é mudar o ambiente. Pô, né? O Carlos leu mesmo o livro, hein? Tô impressionado. Mas aqui, pô, eu li porque eu ia fazer o podcast contigo, mas eu gostei do livro. Tô brincando. Eu li em 3 dias. É que o brasileiro é um dos países que menos lê, entendeu? Mas, claro, mas Carlos... explica um pouco das Blue Zones lá que tu fala. Cara, as Blue Zones são 5 cidades que são Guinness Records de longevidade. Tá? E o interessante é que são 5 cidades que não tem nada a ver uma com a outra.
porque elas são espalhadas no mundo. Posso dizer quais são: Okinawa, Sardenha, Icária, Nicoya, na Costa Rica, e Loma Linda, na Califórnia. Nada a ver. Só que elas têm, devido a um jornalista da National Geographic que viveu nesses lugares, elas têm 9 coisas em comum, que fala no livro, e que elas são agrupadas nas 3 letrinhas: movimento, alimento e pensamento. Então ele descobriu isso, os 9 poderes dos Blue Zones. Quer saber os 9 poderes? Compre o livro Medicina da Manhã. Ou digite os 9 poderes dos Blue Zones, também não tem problema. Mas os Blue Zones, eles se beneficiaram do seu ambiente, muito mais do que seus hábitos. Por sinal, eu sou completamente cético quanto à mudança de hábitos. Para mim não existe mudança de hábitos se tu não tem um ambiente que facilite essa mudança. Exemplo, eu quero parar de quero parar de tomar Coca-Cola. Não posso encher minha geladeira de Coca-Cola. Eu quero melhorar meu sono. Eu não posso ter uma televisão como essa aqui maravilhosa no meu quarto. Eu quero me movimentar mais. Eu não posso ter 2 carros na garagem. Ou querer sempre estacionar do lado. A gente tem isso, né? Uhum. Não, espera que vai ter um lugar mais perto. Ou aqueles caras que andam no aeroporto, não é a escada rolante, é uma coisa que se move. E o cara não se dá o trabalho nem de caminhar um pouquinho. Na esteira. Ele não se dá o trabalho nem de caminhar um pouquinho. Bom, enfim, o ser humano ele busca sempre o caminho de menor resistência. Então esses caras, para comer, eles têm que descer o morro. Eles têm que se mover naturalmente, eles têm que estar apinhados entre eles, porque as casas são todas juntas, então aí tem questão de família, de pertencimento, de amigos, relacionamentos. Sabia que relacionamento é o fator mais preditor de longevidade saudável? Mais do que ser magro e do que não fumar. Então eles têm tudo isso por quê? Porque o ambiente conspirou para isso. Então por que não criar um Blue Home? É possível pensar esses 9 poderes e colocar um pouquinho. E se a gente for fazer uma analogia com o nosso mercado, né? Como é que tu vai mudar os teus investimentos se tu tá lá no bancão tradicional? Sim, no ambiente. Né? Tu tem que ir ao banco, aí vai ter lá uma pessoa te dando um cafezinho, te tratando como um paciente naquele momento, patriarcal, e aí a pessoa vai perguntar para esse gerente do bancão tradicional, onde que eu vou botar meu dinheiro? Né? E aí depois essa pessoa fica brava, fica nervosa, brava, por quê? Porque os investimentos não foram como ela queria, ou que ela fez uma coisa que travou o dinheiro por muito tempo. Né? Então, como é que a gente pode mudar isso no mercado financeiro? Que é, os últimos 20 anos, 30 anos, o que mudou lá fora? Na Inglaterra, é proibido cobrar rebate de produto. Então, o consultor... Comissão. Né? O consultor financeiro, nem existe a palavra independente depois, porque, por óbvio, um consultor financeiro tem que ser independente. Como é que chama quando tu repete a palavra assim, costa de costa? Seria uma redundância. Redundância. Só que aqui no mercado, né, se a gente for ver o que está no mercado hoje na mídia, né, são questões bancões grandes querendo se passar por independente. Então, não está errado também eles fazerem isso. O que a gente preza muito e bate na tecla é as pessoas têm que escolher o que ela quer. A pessoa tem que escolher se ela vai na farmácia, pede a dica para o farmacêutico que está ganhando o remédio naquele momento. Exato. Aí tu está falando de conflito de interesse. Isso. Que é o ponto central, eu imagino, dessa tua intro. E realmente, o conflito de interesse, ele rege todas as regras da medicina, conforme eu mencionei do cara que quer ter o teatro cheio, né? Então ele precisa daquilo, ele precisa da doença. Então, eu não sei até que ponto os bancos têm também os seus conflitos de interesse e que são muito mais para prestar contas para o pessoal do banco do que muitas vezes para o cliente. Isso é uma temeridade, né? Não vamos agora lançar uma guerra contra bancos. Não, mas a pessoa tem que... É como lançar guerra contra a indústria farmacêutica. Se não tivessem eles... A gente precisa deles. Mas a guerra mais moderna que tem hoje contra redes sociais, né? Vem uma empresa americana, me oferece 5 opções de redes sociais para utilizar. Todas elas de graça, né?
E as pessoas ainda não aprenderam que aquela máxima prevalece. Se eu não pago pelo produto ou pelo serviço, o produto sou eu. Perfeito. Né? Excelente frase. Ninguém me obriga a estar numa rede social A, B ou C. Eu entro lá porque eu quero. Eu posso tirar ela do meu telefone a hora que eu quiser. Né? Mas é engraçado, eu percebo na natureza das pessoas, assim, elas estão em conflito hoje com a tal da rede social, né? Que agora até mudou de nome, né? Porque ela tem várias redes sociais embaixo, não é mais o nome da empresa. Mas, pô, cara, você não quer mais rede social? Tira ela do teu iPhone. Tira ela lá, o teu Android. As notificações desativa, também, não né? tem problema, né? Então, o conflito, eu acho que ele também nasce um pouco do desejo das pessoas. E a empresa entra lá para atender esse desejo. No Brasil, o que se propagou por muito tempo, né? Os bancos lá no passado só tinham um atendimento de varejo e foram criando as categorias de atendimento para a turma que tinha mais dinheiro. Aí chegava uma turma mais de cima, o cara dizia, não, agora eu não te cobro mais nada. Tu é um cara especial para a gente, né? Aí isso foi disseminando a cultura, talvez, não, mas eu preciso ter serviço, produto de graça. E a rede social é mais ou menos isso. Né? Graça. De graça. Pô, e a pessoa não para entender que se ela não está pagando por aquele produto ou serviço, tá bom. A empresa do outro lado ela vai se monetizar de outra maneira. Monetizar, leia-se, fazer dinheiro. Né? Como que ela vai fazer isso? Né? Em alguns casos, botando um preço que ela não cobraria se a pessoa estivesse pagando alguma coisa. Né? Em outros casos, ela vai lá e vai fazer uma receita de publicidade em cima. Você vai ver o vídeo lá da rede social. Ou vender um produto casado com alguma coisa. Ou entender o teu comportamento. Aí eu vou lá me queixar que o cara está me induzindo a tal coisa. Sim, é óbvio que ele está me induzindo. Ele precisa vender. Claro. Né? O mundo é assim. O mundo é assim. Então, é importante as pessoas também terem esse conhecimento para tomar a sua decisão. Né? Você tem que entender. Cara, você quer ir no banco, quer ter produto e serviço de graça, pelo menos na tua cabeça ficar com essa sensação, tá bom, saiba que ele vai te vender aquilo que do outro lado está dando uma receita para ele. Não cobra ali na entrada, mas na saída. Não vai existe, na saída. Free lunch. No free lunch. No free lunch, e as pessoas têm que estar sabendo disso, mas essa sensação, às vezes, é suficiente para as pessoas. E 1/4 da população mundial, não sei se vocês sabem desse dado, é solitária. Não tem amigos, não tem família, não tem... Quem dividir as dúvidas. Não tem nada, 1/4. Tá? Isso é uma calamidade, porque explodiu o número de suicídios no mundo. E as redes sociais vieram um pouco para sanar isso. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Tem um amigo nosso em comum, tá? Que foi a primeira vez que a gente se encontrou há uns 10 anos atrás, quando a Singularity veio aqui em Porto Alegre com o Carneiro, lembra? Sim, me lembro. A gente tem um amigo em comum, tá? E ele falava, na época, faz 8 anos, mais ou menos 9 anos, estava iniciando o boom das redes sociais. Quem quiser conhecer a Singularity também, vou montar o link aqui, uma universidade bastante disruptiva. De parece loucura, mas depois exato. Algumas coisas... Vale a pena conhecer. E essa pessoa em comum, ela falava o seguinte: o microtédio das pessoas, né? Pensa 20 anos atrás, quando chegava num restaurante e tua namorada não tinha chego, ou teu amigo que estava esperando lá não tinha chegado. O que tu fazia? Ficava olhando, né, para as pessoas, lendo jornal, roendo unha, ou fumando, né? As pessoas, o cigarro, se a gente for pensar, é um microtédio. Resolve o microtédio. Sim. Né? É um celularzinho, é uma então, coisa que tem na mão. Hoje tu entra no elevador, eu faço questão de não pegar o celular no elevador, mas se tu entrar no elevador, as pessoas baixam a cabeça, pegam o celular e começam a olhar o celular. Todo mundo ali. Em vez de olhar para a cara dos outros, ou falar bom dia, alguma coisa. No restaurante, senta, não chegou, celular. Tá ali. E ali tu tá sendo produto de alguém. Né? Então aquilo... Tu tá estimulando isso também e deixando de viver, né, de fato. É incrível, né? Isso. Tu fala no livro a questão da classe dos alimentos. Né? Então, que não existe uma regra para geral, porque eu posso ser alérgico à lactose, o outro pode ser alérgico a glúten, etc. Mas a classe de alimentos que tem que ter um pouco de proteína, um pouco de carboidrato, um pouco de fermentado, né?
Adoro. Até tirei uma foto ontem do meu almoço, eu te mandei, ele tinha até fermentado. Impressionado, né? assim, com o teu grau mas de... isso foi só por causa que eu tinha parado. Mas não é fácil fazer um fermentado, e eu te prezo por isso. Então, essa diversidade de alimento, que não existe uma regra, né? Cada pessoa tem que saber o que fazer. Nos investimentos, Marcos, se a gente fizer uma comparação entre alimento e tipo de classes de ativos de investimento, ela também existe uma regra para todo mundo, ou dependendo do perfil de cada um, de aceitar risco e outras coisas? A resposta é muito simples. É óbvio, cada pessoa tem seu intestino. Exatamente. Né? A gente sempre costuma conversar com o cliente, muitas vezes o mercado acaba levando a pessoa para tomar mais ou menos risco, e muitas vezes a pessoa faz isso sem consciência, né? Hoje é muito simples uma pessoa chegar numa corretora qualquer e dizer, eu quero ouvir tuas recomendações de investimento. Porra, é muito fácil olhar para o passado hoje, qualquer macaco mestrado faz isso, ver o que rendeu bem e mostrar para o cliente uma carteira que rendeu bem. Aí o cara fica seduzido por um bom rendimento do passado. Né? Num outro contexto. É muito comum, por exemplo, a gente escutar de clientes a expressão assim, o cara tem uma ação lá, né? Aí subiu, sei lá, 30% no ano. Aí o cara chega assim, não, essa ação aqui está dando 30%. Não, ela não está dando, ela deu, isso é no passado. Né? Eu não sei o que vai acontecer daqui para diante. Né? E nessa lógica das pessoas estarem sempre olhando para o rendimento passado, elas acabam tomando muitas vezes mais risco. Né? E nem todas. Comentarista de resultado. Né? Comentarista de resultado e tomando mais risco do que deveriam. Elas estão confortáveis no momento que as coisas estão dando certo, mas elas exageram na dose. Né? De novo, analogia médica, né? A diferença entre remédio e veneno muitas vezes é a dose. Né? Exageram na dose do risco e a hora que o risco se materializa, né, a pessoa entra em pânico. Né? Então, o que o Carlos estava falando, a boa gestão de patrimônio, ela é aplicada a cada pessoa, no seu momento de vida, com o conhecimento que ela tem, com as restrições que ela tem, com o tamanho de patrimônio que ela tem. Né? E uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer, não é uma ciência, não é um dado, é assim, olha, você tem que entender o teu risco como aquele patamar de perda aceitável no momento que o risco virar realidade. É tipo o efeito colateral do remédio. O efeito colateral do remédio. Tem que saber. Se tu é alérgico à aspirina, não pode tomar aspirina. Né? Não é porque teu vizinho toma aspirina é que tu tem que tomar. E o software aqui, ele ajuda muito isso, porque ele pinta vários cenários. Vários. Foi uma das coisas que eu mais gostei ali. Então, assim, a decisão de investimento, de alocação de patrimônio, ela tem que sempre colocar, em última instância, várias caixinhas, que a gente chama. Né? O dinheiro eu boto em várias caixinhas. Eu não vou botar numa caixinha só. Isso o empresário faz na sua empresa. Isso é uma analogia do empresário. Com o intestino. O intestino odeia tédio. Odeia tédio, vários alimentos. Ele gosta da diversidade. Exatamente. E vou regulando a dose de cada caixinha. Dentro de um risco maior ou menor, mas diverso. Mas o cara tem que entender o efeito colateral de cada coisa. Né? Então, quando a gente faz a carteira, ou um asset allocation, que é um nome bonito para uma carteira de investimentos, a gente não pergunta quanto o cliente quer ganhar. A gente mostra qual é o risco daquela carteira e qual é o negativo maior que pode dar um determinado período, olhando o passado, não quer dizer que vai ser igual para o futuro, e pergunta para o cara, tu aceita de novo o estômago, né? Tu tem estômago para aguentar essa perda? Vamos supor que seja 15% de uma carteira. Aí o cara, 15% tá tranquilo. Quando ele diz isso, os remédios, os investimentos... A dose do remédio é uma. A dose do remédio de cada uma tem que ser aquela. Se o cara aceita mais, aumenta a dose. Só que para um cara que aceita 10 e a dose do remédio for muito alta, e por algum motivo, naquele momento, tem uma queda do mercado e ele perdeu 20%, não quer dizer que ele vai perder para sempre, mas aí é o problema, naquele momento a pessoa vai falar, não quero tomar mais risco, tira tudo
Me livra dessa dor. Me livra dessa dor, só que aí ele, na verdade, está deixando uma cicatriz bem grande porque ele não vai conseguir arrumar aquilo para frente. Sim. Né? Então, o mais importante que a gente... Não existe certo ou errado. Tá? Existem linhas que a gente segue. Né? Mas o que a gente acha mais importante é a pessoa entender o risco que está correndo e, de certa forma, ter lá o máximo de perda naquele momento, em 1 ano, 2 anos, que pode acontecer na carteira, e saber o que fazer. Né? Aí eu te pergunto, o autoconhecimento é fundamental. Concordam? Sim. Para se definir que tipo de investidor. E o Harari, eu estou citando ele de novo aqui, diz que no futuro os algoritmos vão conhecer muito mais vocês do que vocês mesmos, do que nós mesmos. Porque eles têm dados que a gente não tem acesso de forma consciente. Os que tem a ver com a singularidade. Né? Que Com quando a máquina vai saber mais do que o humano. Exato. Por exemplo, tu tá na dúvida se tu vai namorar a Maria ou a Joana, mas o algoritmo te diz que quando tu olha a Joana, teu coração bate mais rápido, tuas pupilas dilatam, tu fica... Então é a Joana. Ou para comprar um apartamento. Tu acha que no futuro, ela só tem invertido os papéis, eu sou entrevistador, vai ter algum tipo de software que vai reconhecer na pessoa algo que ela desconhece dela mesma? Na questão financeira? É. Mas isso, a maior parte, se a gente for usar softwares hoje para as pessoas, talvez as carteiras seriam melhores balanceadas do que deixar a pessoa própria fazer. Entendi. O que a gente já acredita... Já tem isso? Já tem. Tu faz lá um perfil e o software vai fazendo automaticamente. Tá? Talvez para um certo volume, talvez para um certo perfil, isso funcione. Mas tem muito feeling de vocês, né? Não, mas... Conversar... Tem processo. Não, tem processo. Mas o que a gente acredita? Tá? Tem que ter o software, mas... talvez por não acreditar que as máquinas possam saber mais do que nós, ainda tem que ter um pouquinho da pitada humana nas decisões. Né? Então, a gente tem limites de exposição, que é um software que faz, a gente tem algumas coisas, mas esse limite, ele não é 10%, ele é entre 7% e 15%. Quem vai decidir se vai ser entre 7% e 15% é o gestor. Né? É a carne e osso. O gut. É o gut, é o que eu coloco ali. Os algoritmos vão nos ajudar, mas a palavra final é sempre humana. Mas, Pedro, assim, eu acho que isso vai acontecer no futuro, tá? Não sei como é que está em outros países, mas hoje eu tendo a olhar para as pessoas, a realidade ainda, por exemplo, que a gente percebe das pessoas. Vou te dar um problema básico hoje que ninguém para pensar que é um problema, tá? O cara hoje tem o dinheiro dele, sei lá, em 3, 4 instituições. Tá? Primeiro, ele não tem hoje nem ferramenta e ele nunca parou para pensar que faz sentido ele juntar tudo aquilo lá e olhar de forma consolidada o dinheiro dele. Tá? Como é que está de maneira consolidada? Olhar a foto, olhar o filme, como é que está evoluindo. As pessoas ainda, elas tendem a olhar a coisa produto a produto, tá? O Carlos não vai mentir aqui. Quantas vezes, tá? Aliás, isso é quase base diária, né? Um cliente nosso chega lá, a gente está lá ajudando a administrar o patrimônio dele, aí sobrou 20 mil reais no final do mês, ele, tem 20 mil sobrando. Qual é a oportunidade do momento para eu aplicar esses 20 mil reais? Tá? Cara, não tem, desculpa, não surge oportunidade quando o teu dinheiro aparece. Ela surge quando ela surge. E o teu dinheiro é que tem que estar disponível lá para aproveitar aquela oportunidade. Mas a cabeça das pessoas tenho 20 mil reais. Deve ter uma oportunidade à disposição desses 20 mil reais. Né? Oportunidade nova, né? E é comum você receber uma carteira de um cliente que o cara tem 50, 70, 80 produtos dentro dos investimentos dele. Sim. Ele nem sabe o que ele tem. É como se estivesse tomando várias vitaminas e, às vezes, com nomes diferentes, só que é a mesma coisa. A mesma coisa. Só que na cabeça dele ele está diversificando. E, na verdade, só está piorando. Porque tu está com 10 produtos iguais, que para controlar é pior, custos diferentes em cada um. Perfeito. Né? Custo de saída, também por causa do imposto de renda, é diferente. Centraliza, estou simplificando aqui, centraliza num, então. É como tu dar um anticonvulsivante, 3 anticonvulsivantes,
e que todos têm o mesmo mecanismo de ação, porém somam seus efeitos adversos. Exato. Então assim, acho que os problemas ainda são mais básicos. Por exemplo, já parou para botar todo o teu dinheiro junto e olhar ele de maneira consolidada? Né? Uma educação ainda básica nas pessoas. As pessoas confundem risco dos investimentos com o risco de onde o meu dinheiro está depositado, custodiado, que chama, né? Por exemplo, não, meu dinheiro está mais seguro no Banco do Brasil, daí tá, deixa eu ver o que você tem lá no Banco do Brasil. Não, tem ação da Petrobras. Não tem nada a ver com o Banco do Brasil. Ele só é um custodiante, né? A custódia estelar da atuação da Petrobras, né? Isso ninguém sabe, né? Não, a pessoa não tem a percepção disso. Separar essas coisas, isso demanda conhecimento, tá? Então, eu acho que isso tudo vai orientação, né? Eu acho que tudo isso que você está falando vai acontecer no futuro. Já é realidade no mundo de investimento profissional, por exemplo, a utilização de ferramental matemático, tecnológico para tomar e executar a decisão. Né? Existe uma empresa hoje nos Estados Unidos chamada Renaissance, né? Que até o dono dela meio que se aposentou agora, Jim Simons. O cara é famoso, ele em termos de resultado, ele é muito mais eficaz do que o Warren Buffett, por exemplo, no tempo que ele trabalhou. Né? E usando uma ferramenta. Só ferramental matemático, estatístico, tecnológico. Isso Dizem que há anos atrás o parque de tecnologia dele era maior do que muita empresa de tecnologia. O Ray Dalio começou também fazendo isso lá atrás, né? Então, assim, isso já existe no mundo profissional. Mas acho que no mundo das famílias, tá? As famílias lá tomando decisão com o seu dinheiro, os problemas ainda são mais básicos. Bom, isso nos leva ao assunto das profissões do futuro, né? O que vai acontecer com elas, né? O taxista... Novas especializações. Novas especializações, inclusive eu falo um pouco disso no livro, mas qual o futuro da consultoria financeira, dado esse fato que está me dizendo que existirão softwares? Vai ser o mesmo, porque o que tem o software? Uma ferramenta, mas tu tem que ter a pecinha de trás. Mas aí tu fala futuro, que acho que o teu livro chama Medicina do Amanhã, e na verdade tu fala... É hoje, né? Hoje. E se a gente pensar que o gestor independente, que não precisava ter a palavra independente, mas a gente tem que deixar claro aqui, Sim. O gestor de patrimônio, que ele é independente, isso já não é mais futuro. Isso é presente nos mercados maduros. Então, na Inglaterra, nos Estados Unidos, hoje, mais de 50%. É isso que eu ia te perguntar. Mais de 50% nos Estados Unidos hoje das pessoas que têm acima de $1 milhão, elas têm um consultor independente, que chama RIA lá. Que não está atrelado a nenhum produto. Não está atrelado a produto. Ele utiliza as instituições porque a gente precisa de um custodiante. Mas de uma isenção também. Com isenção. Esse custodiante, ele tem que ser... E detalhe, esse custodiante tem que ter os produtos, a maior quantidade de produto para eu poder comprar lá dentro desses produtos. Porque de que adianta eu ter produtos marca própria, que são os bancões, né? E não oferecer outros produtos. É como se eu fizesse uma farmácia e falasse o seguinte, eu vendo 20 tipos de produto, de remédio, mas tem um remédio bom aqui na outra farmácia. Esse eu não vendo porque eu não ganho rebate, eu não ganho comissão. Sim. Então, já não é mais futuro. O gestor do amanhã, que é hoje, né? Os mercados maduros, as pessoas já se deram conta. Sabe qual é o grande dificuldade, barreira de entrada? Como é que a gente cobra? A gente cobra do cliente. O cliente me paga todo mês um valor. E isso, mudar as pessoas para fazer... Mas eu tinha de graça antes. E agora eu estou pagando 2, 3, 5 mil reais por mês para alguém me ajudar. Né? Isso é um bloqueio da pessoa. Só que se a gente... objeção grave. Se a gente for ver 10 anos atrás, ninguém pagava personal trainer. 20 anos atrás. Sim. Nutricionista, 20 anos atrás, quase não existia. Para que tu vai no nutricionista? Para ela te dizer as coisas simples, para te acompanhar e ver o teu caso. Por que tu vai pegar um personal trainer, né, que tem um perfil tal? Eu quero correr. Tem cara especialista em corrida. Tem cara especialista em bombar. Mas eu não quero bombar. Então não vai no cara que bomba. Porque se tu vai te bombar. Porque se tu não quer ficar fortão e tu for no bombar, pode ser que vai ter um efeito colateral que depois não tem retorno. No mercado financeiro é igual. Tem uma linha tênue, né, do do it yourself, faça você mesmo,
que é eficaz e que pode ser desastroso. A linha é tênue. E eu continuo não acreditando que algo sem custo ou de custo muito barato, eu custo acreditar de que isso possa ser, em médio e longo prazo, algo que realmente vale a pena. Exemplos, assim, do dia a dia. Vocês já comeram sushi barato? Muito barato. Pode dar dor de barriga, né? Ou um azeite muito barato. Tá misturado com alguma coisa ali. Tu entende? Então a gente tem que sempre olhar com essa desconfiança. E, então todos que estão nos ouvindo aqui, no tocante à saúde, a finanças, a qualquer coisa, tudo que é muito barato, a gente tem que dar um passo atrás e tentar olhar mais cima. E a propósito, uma das coisas que mais me impressionou no Summside, que é grande nome, né? Mesmo lado, você está no mesmo lado do cliente, foi essa acessibilidade, não só do conversar, mas também do próprio valor agregado, do valor, enfim, do serviço, que extremamente aí valor e preço, né? Eu quero dizer aqui para todos que o Summside, ele é barato, mas ele oferece algo que tu chega assim, cara, eu paguei muito barato por isso, dado o retorno que ele te dá. Aí a dica, tem que aumentar o preço. Agora que eu já fiz. Mas isso é histórico. Nos Estados Unidos, há 20 anos atrás, esse serviço, ele iniciou barato, entre aspas, porque tu tem que fazer a ruptura do mercado. E quando as pessoas se derem conta que precisam, aí o que acontece? Vai ficar mais caro. Sim, vai ficar mais caro, mas para o paciente ou para o cliente, a percepção é de que é barato. Então, a minha consulta, por exemplo, certamente não é das mais baratas, mas o paciente ele sai feliz, porque ele enxerga valor naquilo. Então, parabéns, mais uma vez, por esse valor tão óbvio e tão perceptível. Obrigado. Pedro, acho que a conversa está muito boa. Cara, mas tu tem uma consulta agora, já nos avisou antes. Deixa eu ver uma coisa. Daqui a 25 minutos tu tem que estar no Moinhos, no hospital. Não, né? Na verdade, a consulta é um pouco mais tarde, mas como sempre, né, eu sempre acredito numa preparação. Então, quando eu vejo um paciente, para mim é como se fosse um espetáculo que eu vou dar. Então, eu preciso me concentrar, eu preciso desligar o celular com certa antecedência, eu preciso criar um ambiente. Então, nós não estamos tão mal assim. Não, mas como é que está o nosso... Não, nós estamos indo para a finalização. 1h15. Bora lá, então. Mas acho que é isso, assim, para... Não, eu digo assim, nas tuas perguntas foram todas? Quase todas, não tem perguntas, aqui era um bate-papo. Né? Sim. Roteiro, roteiro, assim, tá tudo contemplado? Tá quase tudo contemplado. Eu acho que a mensagem final é essa, gente. Eu acho que saúde é que nem educação financeira. A gente tem que ser preditivo. Vamos lá, medicina dos 5 P's. 5 P's. Né? Ou seja, ter profissionais que nos ajudam a ter um certo grau de predição, embora tanto a saúde quanto o mundo financeiro é quase imprevisível, mas existe um mínimo. Preventivo, isso tem a ver com o estudo da pessoa, do software, acho que ele vem muito para isso. Proativo, ou seja, não esperar que a coisa entre em ruína para reagir, né? A medicina reativa, que tanto é responsável por essa mortandade anual, tu esperar tu ter o câncer para depois ir tratá-lo ao invés de preveni-lo. Personalizada, porque cada cliente tem um tipo de investimento, um timing, um discurso, até a maneira como vocês falam varia muito de pessoa para pessoa. E o 5º P, que eu acho lindo, eu acho mais bonito, que é de parceria. Summside, pega junto, vamos pegar junto, vamos ser parceiro. Então, eu acho que isso que está no meu livro, a Medicina dos 5 P's, cai exatamente como uma luva para a questão financeira. Também. Ótimas observações, analogias. Muito obrigado. Válidas. Pedro, valeu. Valeu, Marcos. Bacana valeu, Carlos. Valeu toda a equipe aqui. Sucesso. Jorge. O teu nome? Dudu. Então esse foi o nosso primeiro podcast, né? E é muito importante o pessoal estar dizendo aqui, para eu dizer que vocês têm que curtir, compartilhar, ativar o sininho, né? Vai estar aqui o sininho aqui embaixo, se inscrever no canal
passar para as pessoas que vocês acham que tem que passar. E se tiver algum comentário ou sugestão, também, por favor, nos envie de assuntos novos e outras coisas que vocês acham que é importante para espalhar o conhecimento e compartilhar.